Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver que para nós estudarmos e fazermos homilética, nós precisamos fazer uma exegese do texto. Não tem como você fazer um sermão se você não fizer uma exegese do texto. E o que é fazer uma exegese? A palavra exegese, ela vem do grego exegese, quer dizer narração, exposição. É uma palavra precedida pelo prefixo exa, que quer dizer conduzir, guiar e liderar. Então, a exegese o que é? É você tirar do texto aquilo que o texto está ensinando, né? Aquilo que está ensinando. Então, quando você faz uma exegese, você vai tirar do texto a mensagem de Deus. Ela é diferente de exegese, que é você colocar no texto uma coisa que você acha que é. No caso de um princípio teológico seu, no caso da sua formação teológica, você faz uma exegese. Então, exegese é você tirar do texto aquilo que realmente o texto está dizendo. É você falar do texto a mensagem de Deus que ali está. Certo? E para nós principiarmos sobre a homilética, nós vamos fazer algumas observações sobre 9 princípios importantes para fazer uma boa exegese. Primeiro princípio, nós temos que pensar que a Escritura Sagrada, ela é única. Nós temos que pensar na unidade da Escritura. A Bíblia são 66 livros, né? 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo, mas que todos os escritores, que a Bíblia não tem autores, o único autor da Bíblia é Deus, né? São escritores, todos eles falaram a respeito da queda do homem e da restauração. Então, existe uma unidade bíblica do começo até o final, do Gênesis até o Apocalipse. Tem livro da Bíblia que fala coisas bastante diferentes. Então, nós temos que pensar nisso. Quando nós formos fazer uma exegese de um texto, nós precisamos pensar que a Bíblia ela é única, certo? Segunda coisa que nós devemos aprender quando vamos fazer essa exegese, nós precisamos ler cuidadosamente o texto. É lógico, não tem jeito de fazer, mas às vezes nós temos um texto que podemos mudar a palavra. Por exemplo, a palavra adulterar e adultério. Ou adúltera e adulterar. Só muda o quê? Um acento. Quando um profeta foi enviado, como é que chama aquele profeta lá que foi enviado para conversar com Oséias? Deus falou assim: vai ter uma mulher adúltera e tenha filhos com ela. Um pastor pegou esse texto e disse que Deus mandou ele ir adulterar com uma mulher. E ele estava comentando isso, não sei se vocês viram isso na televisão. Ele estava comentando isso com o repórter disse assim: mas escuta, deixa eu ver o texto. Aí ele levou, está aqui o texto. Aí o repórter deu lá e falou: rapaz, mas aqui não está para você ir ter com uma mulher e adultera com ela, mas mandou o profeta ir ter com uma mulher adúltera. Ler cuidadosamente o texto. Nós dizemos assim: ler o texto da Bíblia é como se você estivesse fazendo leitura em braille. O cara que é cego, ele, para ele fazer a leitura, ele vai palavra por palavra, mexendo o dedo, mexendo, para ele saber o que está escrito ali. Então, ler a Bíblia também é assim: você tem que ler atentamente o texto para poder tirar a conclusão, senão de repente você muda a palavra. Eu me lembro uma vez que um rapaz estava dando um estudo, isso faz muito tempo, ele estava dando um estudo e ele estava dizendo assim: o profeta recebeu de Deus uma vocação. E aí ele foi explicar o que é vocação. É como se Deus tivesse invocado ele, vocês sabem? Eu falei assim:
Eu fiquei pensando assim, eu era novo na fé, não conhecia nada, mas esse rapaz deve estar fazendo alguma coisa, porque não pode ser isso aí, eu não sabia, né? Depois eu fiquei sabendo que era a vocação, que é chamada. Então a pessoa não lê cuidadosamente o texto. Terceira coisa, a Bíblia interpreta-se assim. Essa é essa coisa mais importante. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Quando eu leio um texto e o texto não está muito claro, se eu for ler um outro texto semelhante, muitas vezes eu vou encontrar o significado daquele texto. Então, a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Leia, quando você está fazendo uma exegese, leia o texto dentro do contexto. O que é o contexto? O contexto é aquilo que veio antes e aquilo que vem depois. Ou alguma coisa que vai esclarecer o texto em outra parte da Bíblia. Quando nós lemos o texto dentro do contexto, nós entendemos perfeitamente o que é. Então, muitas vezes, ler a Bíblia isoladamente, ler textos isoladamente, pode nos trazer, assim, muito prejuízo. Quinto lugar, para fazer uma boa exegese, analise as figuras de linguagem. Porque tem coisa na Bíblia que é interessante. Né? Quando os espias eles foram na terra prometida, quando eles contaram, o que eles falaram para Josué? Nós éramos como gafanhoto diante deles. Mas já está colocado ali o comparativo como, né? Então, não é que eles se sentiram, mas é uma figura de linguagem. 47, versículo 2 e 5. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam águas, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra. E quanto a nela, a cidade e os que nela habitam, os homens, clamarão, e todos os habitantes da terra uivarão. Aqui o que está falando, que é uma figura de linguagem, se levantam do norte águas, mas é água, não é? Se você não leu o texto, não estiver lendo o livro da Bíblia, você não vai entender. Mas aqui está falando de um povo que havia de vir do norte, que era o Nabucodonosor com seus exércitos, que vinham para tomar posse, para tomar Jerusalém e destruir a cidade. Então é preciso entender e analisar a figura de linguagem, entendeu? Então isso aqui é uma parte importante para que você faça uma boa exegese. Em sexto lugar, a interpretação da Bíblia é científica e espiritual. Por que ela é científica? Porque para mim ler a Bíblia, eu preciso conhecer a ciência da língua portuguesa, né? Eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer as pontuações, se eu não conhecer as vírgulas, se eu não conhecer os acentos de cada palavra, eu poderei passar por cima de alguma coisa. Então, é muito importante que a gente leia a Bíblia cientificamente. E uma outra coisa, né? A Bíblia, ela é confirmada pela ciência. Não existe coisa na Bíblia que pode dizer assim, nossa, a Bíblia está dizendo uma coisa e a ciência fala completamente o contrário. A ciência que eu falo é a ciência verdadeira, né? Porque a ciência do Big Bang não é uma ciência embasada, né? Um cunho político. Então, nós temos que interpretar a Bíblia científica e espiritualmente. Veja que a Bíblia ela pode ser entendida por doutores, mas ela pode ser entendida também pela pessoa mais simples. Né? O próprio Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ela, para você fazer uma boa exegese, você precisa interpretar ela científica e espiritualmente. Em sétimo lugar,
fazer perguntas ao texto. Quando você está lendo um texto, procurar perguntar o que isso significa, por que foi escrito isso, né? Qual a intenção do autor, o que ele está propondo aqui, em que lugar. Então existem muitas perguntas que, quando você faz ao texto, você acaba entendendo um pouco mais. Fazer perguntas ao texto, principalmente em voz alta, você entende melhor o texto. Então, fazer pergunta ao texto são um dos princípios básicos para fazer uma exegese. Oitavo lugar, observar o estilo literário. Quantos estilos literários nós temos na Bíblia? Nós temos história, né? Nós temos poesia, nós temos cartas, nós temos livros proféticos. Então, quando nós observamos o estilo literário, nós às vezes vamos entender melhor o texto. Por exemplo, Cantares, o que ele é? Ele é poético. Existem também livros biográficos, doutrinários. Então, cada carta, cada livro da Bíblia, quando você observa o estilo literário dele, você vai entender melhor, Então, isso é muito importante. Procurar saber o estilo literário. E o último, em nono lugar, existem mais, nós precisamos fazer a exegese com espírito de oração e dependência total de Deus. Isso é uma coisa fundamental, né? Quando nós dependemos de Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia e sabendo que nós somos feridos e que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse, né? Eu enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará a toda a verdade. Então, é muito importante que a gente leia a Bíblia, leia os versículos com esse espírito de dependência de Deus, para que a nossa exegese ela fique bem fundamentada, né? Senão nós vamos errar, nós vamos cometer arbítrios, né? E arbítrios no Brasil, quem comete é só o homem lá. E terminando essa parte da exegese aqui, é sobre o comentário bíblico. O escritor da nossa lição aqui, ele fala que nós devemos usar comentários. Eles não são importantes, mas nós devemos usar comentários. Agora, eu acho assim, se você for ter da Bíblia, de cada livro da Bíblia, 2 ou 3 comentários, você imagina só. Então, eu acho que para a gente que é estudante, que está começando, não frequenta o seminário, se você usar 5 versões da Bíblia, tem um versículo lá, vai lá no YouTube ou no Google e dá um clique lá e aparece. Aquilo ali já é um comentário. Você pode, usando aquelas 5 versões, que é o Novo Testamento Bíblico, da Bíblia, linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida, no seu chat, e mais os outros que tem. Então, se você ler dessas 5 versões, um versículo, ou os versículos, ou o texto que você está pretendendo preparar a sua mensagem, você vai ver que não precisa de comentário, é o suficiente. Até mesmo porque cada um que vai escreve tem uma visão. Escreve alguma coisa, uns acrescentam alguma coisa, e o outro não acrescenta. Nesses comentários de texto que nem mesmo da Lívia lá, que ele foi um comentário da Lívia. Estava lá falando dela, mas fala algumas características dela, fala de jeito que faz a capivara dela. Aqui, a mulher era aí. Ele deve ter achado em algum lugar, e às vezes ele deixou pela memória alguma coisa, né? Mas o comentário ele ajuda um pouco, mas é claro, né? É dificultoso e
Então, se você usar 4 ou 5 versões, eu às vezes estou lendo a Bíblia em casa, estou preparando, eu vejo um texto assim, falando, mas que texto mais truncado, rapaz, o que está querendo dizer isso aqui? Aí eu vou na linguagem de hoje, vou no Novo Testamento, Bíblia também, e aí praticamente o versículo é quase um comentário. Eles vão fazendo a tradução e comentando. O senhor não tem assim um pouco de resquício de ler o comentário atual? Porque ultimamente eles estão tirando tanta força da palavra, tipo do original. Eles querem massagear tanto, eu acho, deixar tão mastigado que parece que acaba tirando um pouco do real sentido dela. Porque dá um exemplo, que nem o mais comum de todos, que é o Senhor é meu pastor, de nada tem falta. Não, o Senhor é meu pastor, de nada lhe faltará. Aí esse é o mais que todo mundo fez, né? Pode ver, então, todo mundo, a maioria da gente fala as coisas disso. No original fala uma coisa e eles mudaram que eles distorcem como se não fosse faltar nada. E é uma mentira, porque falta. A única coisa que não falta é Deus, mas no sentido que dá a entender que você não vai ter falta das coisas. Entendeu? Quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Tiago, no sentido que nada de fato vai te faltar. Só que ele não está falando isso. Ele está falando que o Senhor é meu pastor e nada me falta. E a questão também é o seguinte, tem coisas que eu estou dizendo está faltando na minha vida, mas está faltando mesmo eu que estou querendo. Ou é uma, como que fala? Uma missão. Eu costumo dizer que Tem uma mulher que dá aula da língua deles lá. sim. Não sei se o senhor já viu ela, Sara Maia lá. Ah, sim. Não, ela é Joyce Meyer, né? Não, É a Sara. é Sara, brasileira. Só que ela morou muito tempo lá e ela é professora de. Como que é o nome deles? Hebraica. Hebraica. Daí ela estava falando assim que a palavra nada não tem uma. Nada. Não Não tem existe. nada. Nada me faltará. Lá fala assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, quer dizer, não no sentido de coisas palpáveis. Tanto é que eu vi Nesse caso aí, parece que dizer assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quer dizer, Deus não falta. não vai Ele não vai Ele não vai Ele não faltar. vai faltar. Ele não vai faltar. Vai Tanto é que eu faltar vi com as suas promessas, não vai faltar. sim, a presença, a direção, tudo, conforto, alívio. Mas que nem eu vi um vídeo de um homem e ele estava fazendo uma visita lá e tinha um senhor primitivo. Comunicação não deu nada. Aí o que está entrevistando ele pergunta: por que você não sai daqui e vai para a cidade? Sai, ele está meio no deserto. Você não tinha nada. Porque ele falava para ele, Deus estava com ele. Deus está comigo. Ele afirmava isso. Eu já vou passando fome. Só que ele estava em plena ruína, não tinha nada. Mas para a gente, mas para ele, Estava satisfeito. estava satisfeito. Porque ele precisava, ele Ele tinha. Que nem quando eu vi também um outro agora, isso aí é do. Como que aqueles homens que vivem na montanha? Eremita. Isso, um eremita. Eremita. Um eremita. Eles vivem isolados, né? Isolados. Eles só ficam em oração e jejum. Oração e jejum. Aí ele estava contando um relato, isso aí quando o rapaz foi lá tentar ficar lá alguns dias. Só que ele não conseguiu. Por algumas horas queria sair. Porque ele falou assim que o silêncio é o inferno para essas pessoas. A vida do marginal, a vida do eremita. Você ficar isolado, só em oração e jejum, ouvindo somente Deus. Meu Deus. Mas você sabe que essas pessoas têm capacidade para isso? Eu, por exemplo, teve um tempo aqui em Assis que eu resolvi não trabalhar. Eu tinha uma reserva, eu falei, nesse período que eu não vou trabalhar.
morava aqui na rua Pedro Carcondo, Jardim Independência, e eu ia todo dia num pastão que tem embaixo. No Jardim Independência, esse cara já é pasto. E eu ficava ali, eu fiquei 2 vezes. Uma vez eu fiquei 20 dias, ficava o dia inteiro lá, em jejum, lendo a Bíblia o dia inteiro lá. E eu voltava para casa, chegava em casa, no anoitecer. Eu sou uma pessoa que eu ficaria bem num lugar isolado de todo mundo. Eu não sinto falta do barulho, eu não sinto falta de gente em volta de mim, eu não sinto falta. Eu sinto melhor. Então essas pessoas, eu acho que eles têm muito mais do que eu, essa capacidade, o próprio personalidade da pessoa que já faz ele viver dessa maneira. Ele gosta disso. Vamos por assim, tem uma vocação. Tem pessoas que não falam, eu não saio de São Paulo desse barulho de jeito nenhum, vou lá no meio do mato. Tem outras pessoas que saem de São Paulo e vai morar. Tem tantos São Paulinos que moram em chácara, em sítio aí. Lá, morei em São Paulo a vida inteira, estou aqui agora, com esse sossego aqui, vivendo. A gente pode fazendo um parênteses, aí eu gosto muito de ver aqueles isolados na Alasca. Eles vivem na natureza, vivem da caça, eles caçam, eles só. Então, vai ser assim. Então, voltando aqui sobre a questão de comentários, né? Embora existam versões que levem assim um pouco para fora do original, mas se você ler 5 versões, né, você vai ler, por exemplo, uma passagem bíblica lá, a mulher que foi apanhada no teto, né? Então, se você pega aquela passagem, né, você estudar ela para preparar um sermão em 5 versões diferentes, você não precisa de comentário. Não precisa. Então, eu acho que esse comentário para nós aqui que é dispensável. Tá bom? No caso, a gente também pode fazer no caso o senhor está falando de comentário, no sentido de fazer no caso o senhor está falando de comentário no sentido de introdução para um curso. Não, entendi. Não tem nada a ver com você está se preparando ainda para fazer o curso. Você está olhando os textos. Você está vendo, estudando os textos. Por exemplo, a Bíblia diz que quando aquela mulher chegou diante de Jesus, foi levada diante de Jesus escrevia no chão. Jesus estava dentro do templo. Tem gente que fala que ele escrevia na areia. Ele fala na areia. Podia estar escrevendo. Ele estava dentro do cenário do templo, não tinha terra, não tinha nada. O que podia ter lá no chão era uma poeira. Então ele não escrevia na areia. Ele escrevia. Então, o que as pessoas falam sobre isso daí? Isso é um comentário. Aqueles homens que trouxeram aquela mulher adúltera, a pessoa vai comentar, e por que eles não trouxeram um homem que estava adulterando com ela e só trouxeram ela? Aonde estava o homem? Esse é um comentário sobre isso. Entendeu? Quando você lê uma versão bíblica que ela é mais completa, que ela é explicada, quase não tem tudo isso aí. Você lê todos os versículos. O que você vai pregar? Eu apresentei aqui, eu vou apresentar e não vou provar. É um versículo só, você consegue fazer uma mensagem. Mas quando você vai pregar um texto que tem 5, 10, 15, 20 versículos, se você não estudar bem ele, de repente você tropeça. De repente a pessoa vê, nossa, parece que ele não sabe que no texto está escrito um negócio lá que não é ele. Então isso é muito importante. Então, comentários é bom, mas diante de tantas versões do livro que nós temos, eu acho que não há necessidade. O que você estava comentando mesmo? Não, eu estava comentando assim, os comentários sobre a lição prática. Falar sobre uma coisa que algumas pessoas não pensaram. Aí você falou aí e o homem que Perfeitamente. O comentário vai dar uma mexida no texto, vai dar uma mexida, mas ele vai trazer do ponto de vista dele. E às vezes ele vai trazer mais coisas do original, né?
às vezes um comentarista que ele conhece o hebraico, o grego, ele fala, ó, mas no original, esta palavra que está aqui, não é esta aqui, por causa que você falou agora de pouco, né? Esta palavra que está aqui, no original, ela não existe, então foi acrescentada. E nesses dias eu vi um cara falando assim, ó, tem gente que fala que o fundo da agulha é uma porta que existe lá em Jerusalém, chamado fundo da agulha, mas isso não existe em Jerusalém. Isso aí é gente que inventou. Aí, como eu nunca fui em Jerusalém, você nunca foi, como é que a gente fica? É difícil, porque essa questão aí de na porta, em Jerusalém tinha uma porta que chamava fundo da agulha, eu já sei, como eu tinha 50 anos atrás, pelas coisas que eu ouvi, foi que tem uma porta, né? Que chama fundo da agulha. Agora, eu fui ver depois de 50 anos de crente, depois de ter falado isso já também. Eu vi o cara falando que não tem essa porta. Agora, quem que está com a verdade? Quem que está com a verdade? Enquanto você não for lá em Jerusalém descobrir, ou algum amigo seu mesmo foi lá e não tem essa porta, nunca teve. Fica difícil, então. É esses comentários deles que estragam o negócio. Eu só falo um comentário, o comentário que ele fez não é verdadeiro. Que, claro, também. A pessoa vai. Então, mas é justamente o que eu estou falando. Muitas vezes você está ouvindo uma pessoa falar e ele não está sendo fiel à Bíblia, ou ele está falando coisa que ele não deveria falar. Heresia. Às vezes não é heresia, mas ele está aumentando um ponto, né? Cada um ponto aumenta um ponto, né? Então ele está aumentando as coisas e acaba outras pessoas que ouvem aquilo, pensam que aquilo é verdade, passam para frente. Um dia você é confrontado com alguém, aí você fala, meu Deus, mas quem está certo agora? É esse aqui ou aquele outro lá? Porque você não tem meio, não tem meio de provar, né? Não tem meio de você dar palpar e dizer, ó, é isso mesmo, ou não é isso mesmo. Mas então é assim, comentário bíblico, a gente pode. Aí na semana que vem a gente entra propriamente ali na homilética, e eu vou fazer sempre os resumos assim, para falar sobre cada coisa. Tá bem?